onde vais então? Voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém. Porque voltar pro frio gelado que destrói e abandonar os braços de amor do Pai. Porque insistir no que te faz tão mal, no que te rouba a paz. Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais então? Voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém. Junto de Cristo existe sempre um bom lugar, onde calor e abrigo pode se encontrar, e onde a vida pode retomar sua força e seu vigor. Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem pra Jesus, oh sim, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais então?
Bom dia! Tudo bem com você? Que bom te ver por aqui hoje. Olha quem tá aqui. Hoje o Seno tá aqui, ele tá meio dodói. A gente tem que pedir pro Papai do Céu cuidar do Seno e curar ele. Então, hoje nós vamos falar uma coisa interessante sobre os animais. Sabia que os animais, eles têm um sistema de vigilância? Pois é. Quando eu morava em Cotia, tinha muitos passarinhos. E quando acontecia alguma coisa diferente, sempre tinha um que dava um alarme. Sabe por quê? Porque ele estava vigiando. Os passarinhos gostam de dar alarme das coisas. Se você for numa floresta ou no mato e você for bem quietinho, você vai ver que quem primeiro vai dizer que tem um estranho no lugar são os passarinhos. Eles avisam. Então, quando tinha um seno andando por lá, os passarinhos ficavam espertos, porque o seno gostava de comer passarinho. Isso não era muito bonito, né? Mas ele gostava. Mas sabe, o seno também gostava de vigiar. E o seno vigiava quando a gente ia chegar. Ele podia estar onde estivesse. Quando ele ouvia o barulho do carro, ele estava atento ao barulho do carro. Então, quando ele ouvia o barulho do nosso carro, e eu não sei como ele conseguia distinguir o nosso dos outros, ele ia correndo para a garagem. Às vezes a gente via que ele estava vindo de longe, mas ele vinha, porque ele estava atento ao barulho do carro. Às vezes, o Seno estava dormindo quando a gente chegava. Ai, dormindo tão profundo, ele não ouvia o barulho do carro. E aí, quando ele acordava, que a gente já estava dentro de casa, ele ficava meio envergonhado, sabe? Meio desenchavido, assim, puxa, eu não vi vocês chegarem, desculpa, não vi vocês chegarem. Pois é, nós somos cristãos e também nós temos que ter esse espírito de vigilância. Jesus disse para que nós vigiássemos para não cairmos em tentação. E também ele diz para nós vigiarmos quando o tempo do fim chegasse, para que a gente soubesse discernir o caminho que nós devemos seguir. Será que você está vigilante? Você está atento? Você lê a sua Bíblia? Você ora todos os dias e pede para Deus falar com você? Nós devemos estar sempre vigilantes, porque Jesus está muito perto de voltar. Um feliz sábado para você e para sua família. Vamos orar agora? Querido Jesus, somos gratos pelos sinais que o Senhor deixou da sua vinda escritos na tua palavra. Somos gratos porque o Senhor nos alertou para ficarmos vigilantes e estarmos sempre prontos para a tua volta. Que o teu Espírito Santo venha estar habitando em nós, para que no dia que o Senhor voltar, nós não sejamos pegos de surpresa, mas estejamos esperando o Senhor chegar. Em nome de Jesus eu peço. Amém. Que Deus abençoe você e a sua família.
céu escureceu e o meu Senhor estava a perecer, todo o universo contemplava o Salvador que entregava sua vida por amor ao pecador. Ao sofrer em dor e cruéis acusações, o meu mestre sucumbiu em aflições. Mas quando seu sangue verteu para me salvar, eu estava em sua mente e por isso ele venceu ao entregar o seu espírito. Ressurgiu em glória eterna e está a me esperar. Quando anseio abraçar o meu Senhor Jesus, como quero ouvir a sua voz, que por mim seus braços estendeu e carregou em si a minha cruz. Deus, o Criador, consentiu em entregar o seu Filho para o mundo resgatar. Através da cruz, nova chance estendeu de morrermos para o mundo e vivermos para Deus. Fomos libertos do mal. Nova chance, nova vida afinal, se aceitarmos o convite especial. Hoje é tempo de entender a morte de Jesus. Esse sacrifício foi por nós. Como iremos recusar quem morreu para nos salvar e deixou tudo para nos libertar? Hoje é tempo de entregar o nosso coração, tempo de ouvir a sua voz que insiste em convidar e anela completar o plano redentor de nos levar de volta lá. Bom Escove dia. seus dentes em menos... Estamos de volta para agora termos o nosso culto. Estudou a lição, pudemos recapitulá-la. Agora vamos ver um tema dessa manhã, nos fala sobre vigilância. Vigiai, estai atentos. Porque você não sabe, o texto bíblico diz, em Mateus capítulo 24, verso 36.
Mas a respeito daquele dia, olha, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho do Homem, senão o Pai. Vigiai, porque a volta de Jesus está próxima. Não sabemos quando será. Por isso, eu quero cantar com você o hino Vigiai Cristãos. É o número 126 do nosso hinário. Vamos cantá-lo com alegria. Vigiai, cristãos sinceros. Vamos aguardar que Jesus está voltando. Vigiai, cristãos sinceros, pois o fim está bem perto. Tende as lâmpadas acesas, sempre prontos e despertos. Eis que vem, sim, Cristo vem. Vem reinar em grande glória, com os santos em vitória. Eis que vem, sim, Cristo vem. Eis que só Jesus promete dar-nos paz, perdão e graça. Aceitai o seu convite, avisai a toda a raça. Eis que vem, sim, Cristo vem. Vem reinar em grande glória, com os santos em vitória. Eis que vem, sim, Cristo Reinos e nações se abalam, proclamai a todo mundo que Jesus a vez se apressa e que tem amor profundo. Eis que vem, sim, Cristo vem. Vem reinar em grande glória, com os santos em vitória. Eis que vem, sim, Cristo vem. Pecadores, vinde todos, Cristo ainda intercede. Vinde enquanto graça existe, vinde enquanto Deus nos pede. Eis que vem, sim, Cristo vem. Vem reinar em grande glória, com os santos em vitória. Eis que vem, sim, Cristo vem. Vamos orar. Pai querido, mais uma vez estamos nos reunindo para estudar a Tua Palavra. Esse tema de hoje, de manter-nos atentos para sabermos os sinais e o momento da Tua volta, queremos pedir que nos esclareças isso e nos mostres claramente o que fazer, como agir e como proceder, para que através da nossa vida de dedicação a Ti possamos fazer o melhor e estarmos atentos ao momento do Teu retorno neste mundo. Participa conosco deste culto, falando ao nosso coração e guiando-nos e fortalecendo-nos em Tua presença. Pedimos a Tua presença e o Teu cuidado. E quero orar especialmente alguma pessoa que está nos assistindo nesse momento, que esteja passando por alguma dificuldade, tem um pedido de oração para colocar diante de Ti. Ouve e atende, ó Pai, para a Tua honra e glória, que ele possa ser conduzido em Tua presença. Também continuo colocando em Tuas mãos os meus amigos, colegas pastores, amigos pastores, que alguns estão internados, outros já estão de alta, mas estão ainda em tratamento, que Tu possas estar com eles. Continua protegendo e ajudando-os em sua recuperação.
Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Muito bem, o texto de hoje nós encontramos em Mateus 24. Mateus 24 é o sermão profético dos sinais da volta de Jesus. E eu quero ler com você alguns versos aqui. Eu vou começar no verso 23. E aqui nos fala sobre os acontecimentos finais. Diz o seguinte, João, capítulo 24, e o verso 23 em diante. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vou-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saia. Ei-lo no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Então, verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos nos quatro cantos de uma a outra extremidade dos céus. E então, no verso 34, verso 33. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, e assim será também a vinda do Filho do Homem. Verso 42. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isso. Se um pai de família soubesse a que horas viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que esse fosse arrombar, que a sua casa fosse arrombada. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque vem a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. O tema desse capítulo é vigiai, estai atentos, fique de olhos abertos. E o que eu acho interessante é que essa admoestação, esse alerta para vigiar, ele se repete diversas vezes no capítulo 24. A minha esposa contou do Seno, como ele fica vigilante. E é uma coisa certa que ela falou dos animais. Realmente os animais, eles não dormem se eles sabem que algum perigo está rondando. E às vezes eu me pergunto, por que nós não somos tão inteligentes como os animais? Talvez alguns até achem engraçado ser inteligente como os animais. Pois é. Quer ver uma coisa interessante? O naturalista Arquibaldo Rutlegg, certa oportunidade, ele estava vigiando 2 veados de rabo branco que estavam pastando num determinado local com grama. E aconteceu uma coisa interessante. Enquanto um estava pastando de cabeça baixa, sossegado, tranquilo, saboreando o pasto, o outro ficava de cabeça erguida, olhando ao redor para ver se via algum perigo. Eu, quando li esse relato, eu fiquei pensando, se fosse o homem que fizesse isso, ia termos um problema. Primeiro problema, quem vai comer primeiro? Mas eles se revezavam, sem problema nenhum. Um levantava a cabeça, o outro abaixava, comia, e quando o estava comendo, levantava a cabeça, o outro, e assim eles iam se revezando, um comendo e outro vigiando, sempre assim. E outra coisa interessante foi que, quando
eles deitaram, sentaram-se para descanso, deitaram-se na relva, eles deitaram de uma forma bem interessante. Um deitou de frente para o outro, ao lado, mas em sentidos opostos, em direções opostas. Enquanto um vigiava tudo que estava desse lado, o outro vigiava tudo que estava do outro lado. E assim, os dois, juntos, podiam vigiar tudo o que estava acontecendo ao redor. É interessante. Sabe? Estamos vivendo no fim dos tempos. Sabemos disso. As profecias se cumpriram. Eu diria que praticamente todas as profecias se cumpriram. Em Mateus 24, Jesus nos chama a atenção três ou quatro vezes do seu apelo para que vigiemos, para que sejamos atentos, para que não sejamos pegos de surpresa, pois não sabemos o exato momento da volta de Jesus. Em 2 Timóteo, no capítulo 4 e no verso 8, Paulo manda um alerta para Timóteo. E ele diz o seguinte: quanto a mim, 4 verso 8, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. Não somente a mim, mas também a todos quantos fazem o quê? Amam a sua vinda. Estar atentos. Paulo estava preparado. Ele estava sendo oferecido e ele estava preparado para este oferecimento. A adrenalina estava girando em alta velocidade na manhã bem cedo, quando Alex, um garoto de 15 anos de idade, estava se preparando para a sua primeira corrida de rua de bicicleta. O pai e o avô, eles não iriam correr dessa vez, mas logo cedo decidiram percorrer de bicicleta o trajeto da corrida. O plano era que um esperasse até a largada e depois se adiantasse com a caminhonete e estacionasse ao longo do trajeto para incentivar os competidores, à medida que eles iam passando. Enquanto um estava esperando dentro do veículo, perto da linha de largada, Alex estava fazendo aquecimento com as suas nervosas pernas no grande estacionamento. E então, de repente, ele correu até o carro, pouco antes de soar o apito da largada. Ele gritou em pânico: "Nana, você tem água aí?" Em sua agitação, ele deixou tudo pronto. Ele havia se esquecido de encher só uma coisinha, as garrafas de água. E uma das exigências para participar dessa corrida de 65 quilômetros era que as garrafas estivessem com água. A bicicleta estava preparada, ele estava vestido com o equipamento necessário, capacete e tudo mais, tênis de ciclismo, tudo pronto. As garrafas estavam no lugar certo, mas estavam vazias. E agora? O que fazer? Mateus 25 conta uma história parecida com isso. É uma história que eu quero ler com você e na qual eu quero me demorar um pouquinho para estudar esse tema de estar atentos. Mateus 25, dos versos de 1 a 13. Ali eu posso ler o que diz o seguinte: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias, 5 prudentes. As nécias, ao tomarem suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque a nossa lâmpada está se apagando. Mas as prudentes responderam: não podemos dar, para que não falte para nós, e também a vós. Vão logo, antes que seja tarde, procurem aqueles que vendem e comprai.
E elas então saíram para comprar. Mas à meia-noite, naquela época, se fosse hoje, muitas lojas, 24 horas, mas naquela época era meio difícil. E quando elas conseguiram encontrar, elas voltaram. Aquelas que estavam apercebidas ali, diz lá no verso 10, saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e a porta se fechou. Mais tarde, as outras 5 virgens chegaram. E então bateram a porta, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas a resposta de lá de dentro foi: em verdade vos digo que eu não vos conheço. Então, mais uma vez, Jesus alerta: vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Jesus contou esta parábola sobre essas jovens ansiosas que deixaram de fazer os preparativos adequados. Nós conhecemos a história das 10 moças, né, que estavam empolgadas para participar da festa de um casamento. A metade delas planejou antecipadamente e a outra metade não. E não podia haver compartilhamento porque não faltaria para as duas. Existem algumas lições neste relato. O que Jesus queria é que o seu auditório que estava assistindo pensasse na segunda vinda e entendesse que o preparo pessoal é importantíssimo, é básico para a vitória. Não podemos questionar o desejo de Deus de que todos estejam no céu. Notem, Ele é paciente conosco e, segundo Pedro 3,9, diz que Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguemos ao arrependimento. Jesus fez o sacrifício máximo para possibilitar a nossa salvação, de modo que a variável somos nós. Como podemos ter certeza de que estamos fazendo os preparativos certos? Cristo estava sentado ali na encosta do Monte das Oliveiras, onde ele podia observar tinha uma bonita vista sobre a cidade. O sol já estava se pondo, sombras da noite cobriam já uma parte do local, e diante deles estava uma moradia iluminada, uma casa pronta para uma festa. E, pelo relato do livro Parábola de Jesus, pelo visto era um cortejo nupcial. Em muitas regiões do Oriente, as festividades nupciais são realizadas à noite. O noivo sai da sua casa e encontra a noiva. E então ele leva a noiva para a sua casa, onde vão morar. E ali então, acompanhado de luz de tochas e pessoas ali que o acompanham, o séquito segue para a casa do pai, onde está sendo a festa e onde ele vai morar posteriormente. E ali estará sendo realizado o banquete para todos os convidados. A visão que Cristo tem, essa cena que ele contempla, um grupo aguardava o aparecimento do séquito nupcial, do noivo, para se juntar a ele. Entretanto, há uma demora, uma tardança. Passam-se 1, 2, 3, 4, 5 horas. E você já esperou alguém de noite? O que acontece? Que sono, dá uma vontade de dar uma cochilada, não é mesmo? Então o que acontece? Todas as 10 moças que estavam ali esperando adormeceram. Mas de repente, alguém deu um grito. Aí vem o esposo, sai ao encontro. As 10 moças acordaram de um pulo, arrumaram o cabelo, ajeitaram as coisas, meio sonolentas, mas então tomaram as suas lâmpadas. Então elas perceberam que as lâmpadas já estavam quase a se apagar. E então começam a limpá-las, ajeitá-las, porém elas percebem que algumas delas, 5 delas, não haviam levado azeite em seu reservatório. Estava vazio. Para o caso de demora, elas esqueceram de levar o azeite. E sem a lâmpada, elas não podiam participar do séquito. E então, não havendo outra saída, saíram para comprar.
E, enquanto isso, o noivo chegou, foram para a casa da noiva, pegaram a noiva e foram embora. As 5 que estavam com o reservatório, as lâmpadas acesas, bonitinhas, se uniram àquela multidão e então entraram na casa para então participarem da festa nupcial. E a porta foi fechada. Quando as outras 5 chegaram, a porta estava trancada e foram recusadas. Essa é uma ilustração muito importante. É contada por Jesus sobre como estaria a sua igreja justamente antes da sua volta. Como estaria o povo de Deus logo antes da sua volta. Os 2 grupos representam os membros da igreja. As 2 classes estão esperando Jesus voltar. O termo virgens usado aqui é usado para demonstrar que professam uma fé pura, sem mácula em Cristo Jesus. Então, por isso são chamados de virgens. Tanto é que as vestes brancas que Jesus vai dar aos salvos, tudo é uma representação da pureza. As lâmpadas, Salmo 119, 105 diz: lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, as lâmpadas representam a palavra de Deus. E o óleo, conforme a visão que Zacarias teve no capítulo 4, ele procura nos mostrar que o óleo é o símbolo do Espírito Santo. Note uma coisa interessante. Na parábola, todas as 10 virgens saíram ao encontro do esposo, ou seja, todas tinham lâmpadas, tinham o reservatório, que é chamado de almotolia, reservatório para se colocar azeite, e todas estavam com o mesmo objetivo, no mesmo lugar, pela mesma razão. Por muito tempo não se percebeu a diferença entre eles. É mais ou menos o seguinte: todos ouvem a mensagem, frequentam a igreja aos sábados, sabem da proximidade da volta de Jesus, esperam confiantemente que Jesus vai voltar logo. Eu não quero nem falar para aqueles que, não, eu quero que Jesus demore mais um tempo. Não, nem desses eu não falo nada. Eles esperam, mas há uma tardança. Nós estamos esperando Jesus. Quando eu terminei o curso teológico, eu pensei assim, talvez daqui uns 10 anos eu vá para o céu. Estou completando 35 anos no final desse ano, início do próximo ano, que eu comecei como pastor no distrito do Itaim Paulista, e Jesus ainda não voltou. Pois é, há uma demora. Às vezes dá vontade de desanimar. É exatamente essa demora para provar a nossa fé. E isso acontece. Isso está acontecendo com muitas pessoas. E eu me preocupo com isso. Mas, repentinamente vem o clamor: Jesus está voltando, o esposo vem, vamos ao encontro dele. E então ocorre uma coisa bastante triste. Muitos não estarão preparados. Não têm o óleo em seus vasos, não têm o óleo para que suas lâmpadas brilhem, estão destituídos do Espírito Santo. Sabe? Uma coisa que precisamos entender: sem o Espírito de Deus, de nada vale o conhecimento teórico. A teoria da verdade não compartilhada, não acompanhada do Espírito Santo, não pode vivificar a alma, nem santificar o coração. Pode-se estar familiarizado com os mandamentos e as promessas da Bíblia, mas se o Espírito de Deus não introduzir a verdade no íntimo do nosso caráter, ele não será transformado. Sem a iluminação do Espírito Santo, os homens não estarão prontos, nem aptos para distinguir a verdade do erro. E então serão presa fácil das artimanhas do inimigo. Por isso o Espírito Santo, o óleo do Espírito Santo tem que estar em nossa vida, para que possamos estar apercebidos
percebendo as situações. A classe de representado pelas virgens loucas não é uma classe de hipócritas, não. Eles têm consideração pela verdade, advogam-se que são atraídas aos que creem na verdade, mas eles não se entregaram à operação do Espírito Santo. O Espírito Santo trabalha no coração do homem de acordo com o seu desejo e consentimento, nele implantando a natureza nova, mas a classe representada pelas virgens loucas contentou-se com uma obra superficial. Não conhecem a Deus, não estudaram o seu caráter, não tiveram comunhão com Ele, por isso não sabem como confiar e como viver dependendo de Deus. Eu me preocupo muito que hoje a religião é algo muito superficial. As pessoas não cavam fundo para tentar entender alguma coisa. Leia uma demonstração em Ezequiel, no capítulo 33 e o verso 31. O profeta Ezequiel chama atenção para este assunto. Capítulo 33 e o verso 31. Veja o que Ezequiel nos diz. Eles vêm a ti como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como seu povo. Ouvem as tuas palavras, mas não as põem em obra. Com a boca professam muito amor, mas o coração só ambiciona lucro. Percebeu? 2 Timóteo, capítulo 3, versos de 1 a 5, é exatamente uma representação do que acontece. Às vezes nós aplicamos esse texto para o mundo, mas eu posso dizer uma coisa para você? Eu acho que esse texto pode ser aplicado para nós que somos da igreja também. Veja o que diz, 2 Timóteo, capítulo 3, versos de 1 a 5. Leia comigo. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando, entretanto, o poder. Foge destes. Sabe, uma coisa que precisamos entender é que é na crise que é revelado o nosso caráter. Eu me lembro no internato, quando estudávamos no internato, e a luz, estávamos no refeitório e a luz apagava. É ali que se revelavam os estudantes. Você tinha que cuidar que alguma coisa aparecia voando de algum canto para pegar em você. Era assim. Notem, ambos os grupos, as 10 virgens, as preparadas e as não preparadas, foram pegas de surpresa. Mas um grupo estava preparado para a emergência, porém o outro não. Por isso, quando vier a hora da calamidade, quando vier uma calamidade repentina, imprevista, alguma coisa que ponha a alma face a face com a morte, cada pessoa mostrará a realidade da fé nas promessas de Deus. A grande prova final virá no fim do tempo da graça. E então será tarde demais para que se cumpram as necessidades da alma. Toda a igreja está esperando a noite da história deste mundo. Todos se dizem cristãos e estão aguardando Jesus voltar. Todos têm uma vocação, todos têm um nome, uma lâmpada para iluminar o caminho. A outros, todos pretendem fazer a obra de Deus, todos aguardam aparentemente a volta de Cristo. Porém, um grupo está desprevenido. Um grupo não está preparado. E eu vou dizer uma coisa para você.
não temos condições de saber, de distinguir qual é o grupo que não está preparado. Somente vai saber quem não está preparado é a pessoa. Entendeu? Eu não posso julgar quem está ou não preparado. Muitos serão encontrados surpreendidos, aterrorizados, fora do recinto do banquete do céu. E no final, quando forem requerer admissão ao reino, a sentença será bastante triste. Ela está relatada em Mateus capítulo 7. Jesus contou este relato no final do seu Sermão da Montanha, no capítulo 7, e nos versos 22 e 23. Foi mais uma admoestação para o povo. Versos 22 e 23. Veja o que diz ali. Mateus capítulo 7. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Porventura, em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos milagres? Agora veja que dura a frase do capítulo, do verso 23. E então lhes direi claramente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Qual é a razão dessa frase tão dura para essas pessoas que aparentemente estavam aguardando a volta de Jesus? Muito simples. Durante a sua vida não mantiveram uma comunhão íntima com Cristo. E com isso acabam não conhecendo a linguagem do céu. As alegrias do céu são estranhas para eles. Então eu pergunto para você: como está a sua comunhão particular com Deus? Notem uma coisa interessante. A sua comunhão com Jesus não vai garantir de estar no céu, mas vai mostrar se você ama ou não a Jesus. Vai mostrar se você está mais próximo dele ou não. A comunhão é uma demonstração do que eu quero. Porque eu vou permitir que Jesus molde meu caráter, a minha mente, as minhas ações. Como está a sua comunhão particular? Quantas bênçãos têm recebido aqueles que passam algum tempo diariamente em comunhão através da oração e da meditação? Você é um deles? Quantas bênçãos têm recebido aqueles que dedicam algum tempo ao estudo da Bíblia todos os dias, mantendo um momento a sós com Deus? Você é um deles? Quantas bênçãos têm recebido aqueles que falam constantemente aos outros a respeito de Jesus, o que Ele fez por nós, as maravilhas que Ele está preparando? É você uma dessas pessoas? Sabe, as palavras mais tristes registradas na Bíblia e que poderão cair aos ouvidos mortais são aquela sentença de Jesus: não vos conheço. Nós não podemos estar prontos para encontrar o Senhor acordando, ouvindo o brado e vem o esposo, então tomar as lâmpadas vazias para enchê-las. Não podemos viver apartados de Deus aqui e ainda assim querer estar apto para ir morar no céu. Queridos, se Jesus viesse hoje, qual seria a sua reação? Você vive como se Jesus viesse realmente logo? Nós estamos vivendo numa época bastante difícil. O planeta está sendo atacado por uma doença. Não que ela tenha ceifado mais pessoas, mas muitas pessoas estão sendo mortas, estão sendo ceifadas através dessa doença.
E não só dessa, mas de outras. Câncer, coração, diabetes, infarto, derrame cerebral, enfim, muitas são as doenças que estão ceifando pessoas. E será que eu estou preparado para isso? Você vive como se Jesus realmente voltasse logo? Pense um pouquinho, faça um retrospecto da sua vida, avalie os seus projetos, as suas escolhas, as suas decisões, as suas metas. Não espere, pois daqui a pouco pode ser tarde demais. Faça agora o seu pacto com Deus. Concentre sua vida em Cristo hoje. E eu tenho certeza que a sua vida amanhã será diferente. Jesus pode demorar. As coisas podem ficar totalmente parecendo que Jesus vai demorar muito tempo. Mas o que eu quero dizer para você, esteja pronto. Porque o momento do nosso encontro com Deus será o segundo posterior ao momento da nossa morte. E não sabemos quando ela poderá bater a sua porta. Concentre a sua vida em Cristo e permita que Ele dirija seus passos. E mesmo que Ele ainda demore um pouco, não desista. Persista e vá em frente. Não desistir é o hino que eu quero cantar com você para terminar. Número 150. Vamos orar. Pai querido, somos gratos pelos sinais que nos dás do teu breve retorno neste mundo. Somos gratos
pelas admoestações para que estejamos preparados, para que vigiemos, estejamos atentos para não ser enganados. E somos gratos, porque Tu tens dado a cada um dos Teus filhos a oportunidade de alimentar a nossa vida e assim sermos conduzidos em Tua presença para Teu louvor, Tua honra e glória. Agora, Pai, que cada um dos que aqui está assistindo este programa nesta manhã possa ser cheio do Teu Espírito Santo e possa estar preparado, pronto para os acontecimentos que estão diante de nós. E assim juntos, quando Tu voltares nas nuvens dos céus, possamos ir morar contigo por toda a eternidade. Guarda-nos ao Teu lado, que a nossa fé em Ti seja fortalecida e que o Teu poder, amor e graça façam a diferença em nossa vida a cada momento. Estamos nos colocando em Tuas mãos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Um sábado abençoado para você, meu querido, que Deus abençoe e que você encontre segurança, paz e conforto na presença de Cristo Jesus. Obrigado por ter participado conosco do culto. Compartilhe essa mensagem com mais seus amigos e se você está assistindo no YouTube e não é inscrito em nosso canal, inscreva-se e divulgue para que mais pessoas também façam parte desse nosso grande grupo de pessoas aguardando Jesus voltar. Que Deus abençoe e que você tenha um sábado maravilhoso na presença de Jesus. Um bom dia. Eu vou ouvir a voz de Deus, em paz eu vou, estou feliz, achei abrigo em sua casa. Estou com meu Jesus. Jesus.